Oi, gente, estamos aqui para contar um testemunho para vocês, para os amigos mais íntimos, para alguns familiares. Já sabem, né? Não é novidade, mas a gente quis compartilhar com mais pessoas para a edificação da fé. Então, nosso testemunho é o seguinte: no dia 27 de abril de 2012, nós estávamos na nossa igreja, numa festividade, num congresso. E após o culto eu fui pedir uma oração e uma unção. E o pastor, que não me conhecia na época, né, não era daqui, perguntou se eu tinha filhos. Na época eu falei que não, obviamente, fazia 3 anos que eu era casada. E então o pastor falou que tinha uma visão, que eu vinha chegando com um bebê no colo, Deus ia me dar um filho. E na época nós não pensávamos ainda em ter filhos, nós não planejávamos. Porém, recebi a profecia tudo. E na profecia ele disse que o Senhor cuidaria do meu filho, que o Senhor enxugaria dos meus olhos toda lágrima, que o Senhor estaria entrando no meu útero e me curando. Enfim, recebemos a profecia e cremos naquilo, embora não fizesse sentido na época para nós. Porém, com o decorrer do tempo, nós entendemos, né, que aquilo que o Senhor falou naquele tempo fez sentido depois. Pois passou-se alguns meses, nós sentamos e conversamos e decidimos arrumar o bebê então. Já que era da vontade do Senhor, nós casamos debaixo da graça de Deus, esse filho estava debaixo da graça do Senhor, então nós resolvemos planejar o bebê. Mas foi aí que começou uma pequena luta, porque passou alguns meses, eu não engravidava, procurei uma médica, a médica disse que eu tinha vários problemas, inventou vários problemas, que nos exames não deram, apenas que eu tenho útero reto invertido, que é o útero virado para trás. Porém ela falou que ia ser impossível ter filhos, falou várias coisas. Troquei de médico e o outro médico disse que não, que ainda não era tempo, não veio porque não tinha que vir. Porém, passando meses, um ano e meio, meu esposo resolveu procurar um médico. E ele procurando um médico, né? Se ele quiser falar. Aí assim, né? Eu procurei o médico, porque começou a demorar um pouco demais. E só que a gente, claro, sempre crendo, né? A história da profecia, né? Vou dar uma pincelada, vamos dizer assim, porque as pessoas podem falar, quem não é evangélico, vai falar, mas o que é esse negócio de profecia? Profecia é algo da parte de Deus, que Deus quer falar com a gente, e ele usa outra pessoa para falar. No caso, ele usou esse pastor, que não nos conhecia e a gente não o conhecia, e entregou essa profecia, de que Deus estava entrando no útero dela, curando o útero dela, e nos daria um filho. Até então, como ela já disse, naquele momento isso não fazia sentido, porque o que a gente pensa, ora, naturalmente a gente vai ter um filho porque a gente é casado. Como ela disse, casamos debaixo da graça de Deus. Mas cremos, porque se Deus falou daquela maneira é porque algo teria. Então, como ela disse, foi passando o tempo, ela não tinha aparentemente nenhum problema, além do útero virado, como ela falou. Então eu resolvi fazer exame também. Falei, bom, vamos checar, porque Deus falou que vai dar, mas nós temos que fazer a nossa parte. Às vezes é uma coisa simples, é um remedinho que você tem que tomar, alguma coisa assim. Aí eu fiz um primeiro exame, né? Um exame chatinho de fazer, quem já fez sabe que exame que é. E o exame deu baixo, deu bastante baixo. Assim, não foi fácil ver aquele diagnóstico, pegar aquele papel e ver aquilo. Só que assim, por que Deus falou conosco primeiro? Porque Ele sabia que a gente ia passar por isso para nos preparar. Então naquele momento a gente não perdeu a nossa fé. Claro, chorei sim, fui para casa chorando, mas glorificando a Deus, crendo, falando, não Senhor, isso teu nome vai ser mais glorificado ainda. Porque se um exame está falando que não pode, e o Senhor falou que vai dar, eu creio que o Senhor vai dar, então isso vai ser mais um testemunho dos muitos que nós já temos, né? No nosso tempo de casado, né? A gente já tem muito testemunho. E só que aí voltei no médico para mostrar o exame, ele falou, olha, esse tipo de exame, um exame apenas não basta, tem que ter um outro comparativo. Fui eu fazer outro exame, aquele exame maravilhoso de fazer. Aí fiz o exame e, para minha surpresa, o exame deu muito mais baixo do que aquele. Assim, eu não era considerado estéril, mas eu era considerado infértil. Então, além dela ter o útero virado, que diminuiu um pouquinho, não muito, mas diminui a chance de engravidar, meus exames também deram um pouco baixo. Mas assim, em momento nenhum a gente desanimou completamente. Mas é claro que no momento a gente assim fica triste, porque afinal ninguém quer receber, né? A gente tem o sonho, a gente resolveu naquele momento ter o nosso filho, o nosso bebê. E aí eu voltei no médico para mostrar esse outro exame. Ele falou, olha, o caso de vocês é o seguinte, vocês têm que procurar reprodução assistida.
me deu uma carta pra gente mandar pro nosso médico, pro ginecologista da época, e falou: ó, vocês têm que procurar reprodução assistida, fertilização in vitro, essas coisas. Porque ele falou, naturalmente, é quase impossível, é inviável vocês engravidarem naturalmente. Ele falou. Mas nós, assim, crendo em Deus, crendo na promessa de Deus, e não desanimamos. Fui para casa aquele dia, fiquei bem arrasado, sim, sou humano, fiquei, choramos. Só que ficamos tristes no sentido assim, falamos, mas Senhor, quanto tempo será que vamos ter que esperar? Mas com fé que Deus ia dar. E nós temos ainda, além desse nosso filho, um sonho de ter um filho adotado ainda, né? A gente tem esse sonho, é sonho nosso e a gente tem esse sonho. Então a gente falou, não, Senhor, amém. Se vai demorar, o Senhor sabe todos os motivos. Se for o caso, a gente vai atrás de uma adoção e um dia vai vir da forma que o Senhor quiser. Porque a gente falou, nós não vamos se colocar na frente de Deus. Se Deus falou que vai dar, Ele vai dar. A gente não vai precisar ir atrás de reprodução assistida, de nada disso. E a gente não quis também passar por aquilo, porque é um sofrimento. Não desmerecendo quem precisou ir atrás, mas a gente não quis, a gente já estava um pouco desgastado, a gente falou, é sofrido, você tem que entrar em filas, você tem que... São coisas assim sofridas. Custos, né? Custa dinheiro, né? Enfim. Então a gente não quis aquilo, a gente falou, não, Senhor, nós entregamos na Tua mão e vai vir quando o Senhor quiser. Nós queremos que vai vir, ainda que demore 5, 10, 20, 30, 40 anos. Vai vir. Então a gente entregou nas mãos de Deus. E mal sabíamos nós... Nesse dia que eu fui no médico, ele me disse isso, que eu já estava grávida. O nosso presente de Deus, a nossa promessa já estava cumprida e nós não sabíamos. E Deus, em todo esse tempo que a gente passou, o vídeo a gente vai tentar ser o mais breve possível, mas isso foi quase 2 anos, né? Quase 2 anos. E nesse período Deus usava pessoas e falava assim para nós, pessoas que não nos conheciam, nos viam nos cultos, pessoas de fora, profetas de Deus, e falavam assim: a bênção de vocês está a caminho. O milagre de vocês está chegando. A bênção de vocês está pertinho. Falta só mais um pouquinho. Muita gente. E Deus falava também que ia nos surpreender. E realmente foi uma surpresa, porque no momento que o médico falou assim, olha, pela medicina humana vai ser muito difícil vocês engravidarem, ela já estava carregando no ventre dela o nosso herdeiro, nossa herdeira, né? E no momento nós não esperávamos, porque não esperávamos, no decorrer do tempo eu tive atraso de menstruação, aí eu tinha que fazer exame, dava negativo, eu tomava medicação para regular a menstruação. Foram muitos então, negativos. Então, na última vez, né, no começo do ano aconteceu a mesma coisa. E eu já estava assim, eu vou no médico, eu não aguento mais. Não aguentava mais fazer exame, não aguentava mais dar negativo. E eu fui tendo certeza que daria negativo, eu tinha me conformado, né? Sim. Ao mesmo tempo que eu descansei no Senhor, sabe, eu lancei no esquecimento. E nós fizemos o exame, para que o médico pudesse me dar possivelmente o hormônio para regular a menstruação. Ele primeiro quis um exame, ele disse assim, doutor, dá logo o remédio, né? Ele falou, não é impossível, você pode estar grávida, você não sabe. E eu, tô nada, nem imaginava. Não pensava, porque a gente pensa nos sintomas que a gente vê na internet, tantas coisas mirabolantes, você pensa que você não vai passar igual, né? Eu nem imaginava. Aí, eu tinha um sonho assim, né? Bom, um dia que eu descobri, eu vou fazer uma surpresa pro meu marido, né? Igual a gente vê esses vídeos que as mulheradas fazem. Mas quem foi surpreendida fui eu, porque ele buscou o exame. Ele viu que deu positivo lá. Não me falou nada. Aí chegou em casa, conversando comigo, inventou uma história lá, conversando, e eu nem prestei atenção, nem lembrei. Aí no meio da conversa, a gente batendo papo e tal, ele me deu o exame. E eu, assim, né? Nem liguei. Aí ele disse assim, você não vai ver o exame? Aí eu, por quê, né? Eu sei que deu negativo. Deu o exame. Aí eu olhei o exame. Gente, não vi meu positivo. Aqui tá o meu positivo, ó. É a fitinha, né? Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. Ele tá virando junto o vermelhinho, ó. Aqui. Dá pra ver? As 2 fitinhas. Dá pra ver, né, gente? Bom. Aí, deu positivo, chorei, gritei, dei pulo de alegria, gritei. Falei, Ficamos não é meu! eufóricos. Não é meu esse exame! Depois eu chorava, é meu sim! Não é. Bom, ligamos até no hospital pra confirmar. A moça que atendeu falou, não, parabéns, vocês vão ser pais. Fui no médico. Isso no dia 12 de fevereiro, descobriu que eu já tava de 1 mês. Aí eu fui no médico, ele falou, parabéns, você vai ser mãe, vamos pedir alguns exames, né? No dia 16, fomos para o culto. Nós fomos para o culto uma benção, tudo. E meu esposo sentiu de pedir para o nosso pastor presidente fazer uma oração por nós no final do culto e uma unção.
Na oração final, na verdade, eu estava para terminar o culto, Deus falou no meu coração: vai, pede para o pastor orar por vocês dois e ungir vocês dois. E como eu sempre digo, a gente sempre acha que é tudo coisa da cabeça, mas é bom a gente obedecer à voz de Deus. Porque a gente foi, e ainda falei para ele: olha, pastor, eu não sei, mas Deus tocou no meu coração de eu vir aqui para o senhor orar por mim e pela minha esposa e ungir nós dois. Ele disse: não, filho, Deus sabe. E realmente ele orou, e eu creio que aquela oração fez muito efeito, assim, porque Deus, a oração de um justo, a Bíblia diz que pode muito em seus efeitos. Então eu creio que o que ocorreu depois, quando nós chegamos em casa, Deus deu o livramento. Porque nós chegamos em casa, ela teve uma dor fortíssima na barriga e teve um sangramento. Uma dor terrível, eu tinha certeza que estava desgrudando alguma coisa dentro de mim, a palavra. Correndo para o hospital, o plantonista não deu muita bola. O plantonista falou: filha, se você tiver que perder, tá perdendo mesmo, não vou pôr nem a mão. Não me deu remédio, não deu nada. Aí, gente, tivemos que confiar na palavra do Senhor, que o Senhor falou que estaria entrando no meu útero, né, que estaria me curando. Realmente foi a hora do Senhor provar que Ele cumpre cada palavra da profecia dele. Que no momento a gente não entendeu o porquê Deus falou daquela forma. Eu entrei no banheiro e falei: Senhor, eu não tinha te pedido filho, mas o Senhor falou que me daria no momento que eu nem imaginava. Agora o Senhor pôs, era a sua promessa, e eu não aceito derrota. Tá aqui dentro, o Senhor vai cuidar e vai deixar ele aqui comigo, porque agora eu não aceito perder. E graças a Deus, eu tive que tomar medicação, obviamente, né? A gente tem que recorrer às mãos humanas também. Tive que ficar de repouso absoluto. Com 7 semanas eu fiz a primeira ultrassom. E para a honra e glória do Senhor, meu bebê estava lá perfeito, intacto. Mas nós vimos que eu podia na ultrassom nós ter detectamos, perdido, né? Dava para ver, a gente que é leigo, dava para ver que algumas membranas do útero dela descolaram. Eu tive um descolamento. Porque o útero ele fez o processo natural de todo mês de descolar para descamar e vir a menstruação. De alguma forma o útero não entendeu lá que tinha um bebê que ele tinha que ficar quietinho. Mas Deus entrou com a sua mão lá dentro e falou: não, esse é meu. Meu bebê ficou guardado lá dentro. Eu vou guardar, como eu disse que eu ia cuidar, eu vou cuidar. Deus cumpriu a palavra dele. E ele estava bem, o coraçãozinho já estava batendo, estava forte. Graças a Deus, né, por isso. Porque o Senhor cumpriu cada vírgula da profecia que Ele nos disse, que Ele transformaria realmente cada choro nosso em choro de alegria, em lágrimas de alegria. E realmente, o processo não é fácil, é uma luta. Foi um filho muito clamado nos pés do Senhor, né, muito joelho no chão, muito choro, muita decepção com falsas profecias também. Tem que Pessoas muito, que parece muito que cuidado. se aproveitam da nossa fé para... Às vezes parece que o inimigo quer te afrontar com aquilo que serve de bênção para você. Parece que ele tenta fazer aquilo não servir de bênção. Então não foi fácil o processo. E Deus nos prova também, porque a bênção, a Bíblia diz que o céu ele é tomado à força. Então Deus, quando Ele dá algo nas nossas mãos, primeiro Ele nos prova para dar. E quando Ele dá, Ele também prova. Eu creio que nesse momento, por muito pouco, a gente poderia sim ter perdido o nosso bebê. Porque às vezes uma palavra que a gente fala basta para a gente perder a nossa bênção. E muitas das coisas que aconteceram, falsas profecias que vieram ao nosso encontro, se a gente aceita uma daquelas palavras de maldição que vieram no nosso caminho, algo muito ruim podia acontecer. Como nesse dia nós não murmuramos, nós não desesperamos, ficamos sim muito aflitos, porque um sangramento numa gravidez no início, a gente não é bobo, né? A gente sabe que não é uma coisa boa. Mas a gente confiou, a gente foi profetizando em voz alta, falando: não, Senhor, nosso filho está bem, em nome de Jesus o Senhor está cuidando, o Senhor falou que ia dar, o Senhor falou que ia cuidar, ele está bem. Então assim, por isso a gente resolveu gravar esse vídeo, para edificar a fé de outras pessoas, como nós, quando estávamos passando pela dificuldade, fomos edificados, e para dizer para quem estiver assistindo esse filme, que se já é um servo de Deus, e que se tem uma promessa de Deus, um sonho, que não desista, que Deus há seu tempo. A coisa mais difícil de ouvir é isso: tudo tem o tempo. Eu sei que é difícil, a gente passou. As pessoas chegavam e falavam: tem o tempo de Deus. A gente sabe, mas é difícil para quem está vivendo. Então assim, que não desistam do sonho de maneira nenhuma. Não ouçam o que as pessoas têm para dar de palpite, porque sonho é particular nosso com Deus. O sonho não é uma coisa nossa. Eu acredito que sonho não é uma coisa nossa. Sonho é um projeto que Deus arquiteta no céu e depois Ele coloca no nosso coração. Então assim, só que a gente tem que pagar um preço para sonho ser gerado. A gente tem que pagar um preço. A gente precisou pagar esse preço pelo nosso filho. Chorar, sofrer, infelizmente, porque assim, tudo que vai servir de bênção na nossa vida, Deus tem que nos provar antes. Eu queria deixar até como uma leitura, não vou ler, só vou dizer onde está na Bíblia, uma história que fez muito parte do nosso processo e até mesmo está fazendo parte agora, que é o livro de 1 Samuel, o capítulo 1 inteiro, onde conta lá a história de Ana.
Quem quiser ler depois, leia com calma. Vou repetir, 1 Samuel, capítulo 1 inteiro. Do capítulo 1, do começo ao fim. Porque conta lá a história de Ana, de uma mulher que justamente queria ter o sonho de ter filho e não podia. Só que lá diz que Deus cerrou a madre de Ana. Então tem coisas que a gente está passando que a gente não entende, só que é Deus que permite. Se a gente for olhar, é uma loucura falar que Deus cerrou a madre de Ana, mas porque Deus queria algo muito especial. E o que Ana faz? Ana chora muito. Ana passa, quem lê esse capítulo vai entender que Ana passa por vários episódios de frustração, de julgamento das pessoas não entender o sonho dela. Era só ela, nem o próprio marido entendia, o sacerdote não entendeu, era ela e Deus. Só que ela fez um voto. Ela entregou aquele filho nas mãos do Senhor. E quando criança ainda ela foi levar ele no templo e entregou ele lá para servir na casa de Deus. E o filho de Ana foi o profeta Samuel, que foi profeta, sacerdote e juiz. Foi um dos grandes profetas da Bíblia. Foi uma bênção para Israel. Então, olha, por que lá atrás Deus precisou fazer Ana pagar um preço? Porque o filho dela ia servir de bênção. Assim é na nossa vida. Nada vem de graça. Nós não somos merecedores das bênçãos de Deus. Tudo nós temos que pagar um preço. E vale a pena pagar esse preço. Então fica o nosso testemunho. Fica a nossa dica. Que se você é servo de Deus, creia. E que se você não é servo de Deus, ou é católico, seja a religião que for, mas que você busque a Deus, converse com Deus, fale com Deus. Para você falar com Deus, você não precisa falar com orações e rezas repetidas. Falar com Deus é falar como nós estamos falando aqui, é um diálogo. Você fala, Deus te ouve. E Deus fala também, e você ouve Deus falando. Então fica a nossa dica aqui para você crer em Deus, confiar em Deus, porque as provações elas vêm, as e hoje nós dificuldades também vêm. fomos ver nosso bebê. Hoje, graças a Deus, fomos fazer Ele tá muito bem, a segunda graças a ultrassom. Deus. Ela Porque já está de 16 semanas há uns 4 meses aí, né? Como disse, nós estamos num processo, é uma luta. Eu estive internada semana passada, para a glória de Deus. Nosso bebê está bem, graças a Deus. Não deu para ver o sexo ainda. Vimos. Mas deu para ver que ele estava super bem. Ele tá ótimo. Tava com a mãozinha no rosto, depois começou a virar um monte de piruleta. Está brincando muito aqui dentro. Pulando, se divertindo muito. Isso que é importante, que Deus deu o livramento, está cuidando. E nós compramos o primeiro cuidando. presentinho. Não sei se vocês vão conseguir ver. Um sapatinho branquinho, porque a gente não sabe Não sabemos o que ainda. se é o Isaac ou a Sara. Os nomes não são definidos ainda, mas por enquanto são esses. Por enquanto, né? Porque Isaac significa riso ou alegria, ou filho da alegria. E como Deus disse que o nosso filho ele ia dar para nossa alegria, para enxugar as nossas lágrimas, então a gente é um nome bem oportuno, né, Isaac. E porque a gente acha bonito também. E Sara também é um nome muito bonito, que significa princesa. Então, nós fizemos esse vídeo especialmente para edificar a sua fé. A fé de quem você acha que deve assistir esse vídeo. Para crer mais no Senhor. Para também agradecer aos amigos que estão entendendo, né? O nosso segredinho, que alguns já sabem, os amigos mais íntimos. Alguns que no familiares. começo a gente achou por bem não falar para todo mundo, né? Embora minha barriguinha está grande, né? Então algumas pessoas já desconfiam, mas foi mesmo esperando o momento certo para a gente contar tudo o processo com o Senhor. Claro que temos muitas coisas para passar ainda, mas nós queremos compartilhar para edificar a fé de muitas pessoas. Nunca perder a fé. Tudo que a gente passou, está Porque passando e vai passar até o final, porque vai passar, está passando e vai passar. Porque o sonho a gente tem que correr atrás, tem que acreditar, não importa o preço. Porque todo o choro que a gente teve antes, porque 2 anos de choro todos os dias, né? Parece que o filho de todo mundo nascia e o meu não cabia. Todo mundo resolveu engravidar e eu não conseguia. Então, você que estiver passando por isso também, que seja para edificação da sua fé. Você que esteja assistindo, que tem alguém na sua família, algum conhecido que esteja precisando de uma palavra de ânimo, que vejam esse vídeo, que seja para aumentar a sua fé, que seja para a honra e glória do Senhor, não para... porque isso é um testemunho para glorificar o nome do Senhor, porque a medicina disse para nós, não, agora não dá, procura outros recursos. Naquele momento Deus falou, não dá? Então agora eu vou mostrar que fui eu que fiz. Porque Deus faz isso. Deus, para mostrar que a glória é dele, Ele muitas das vezes faz isso. Ele impede algo de acontecer de forma natural, para Ele mostrar que foi de forma sobrenatural. No nosso caso foi de forma sobrenatural. E assim, Deus nos surpreendeu. Claro, quem precisa realmente recorra, vá atrás. Primeiramente vai assim com Deus na frente. Mesmo que você precisar, nossa Deus. Porque o Senhor não divide glória com ninguém também. E isso às vezes o ser humano não entende. Nós precisamos entender que a glória é de Deus, é Ele que é para Deus, não é para o homem. A Bíblia diz que Deus dá a vida e Deus tira a vida. Então, pode ser o processo humano que for. Se Deus falar não, é não. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Então, exatamente. Deus em primeiro lugar. Mas se for preciso também buscar
inseminação artificial, o que for, Vai na atrás. direção do Senhor. Vá mesmo, não desista, mas com Deus na frente, porque é Ele quem sopra o fôlego de vida. É Ele quem faz o milagre. Ele fez o milagre na nossa vida. Glória Ele a falou Deus. que ia fazer, Ele fez. E o nosso filho cremos já que é uma bênção, vai ser bênção na vida de muitas pessoas. Amém. Nós profetizamos que ele vai ser um profeta do Senhor, ele vai abençoar muitas vidas. Né? E assim, creiam, não desistam, fiquem à vontade para repassar esse vídeo, quem quiser, postar para alguém. Esse é o nosso testemunho. Bom, é isso. Nós queremos deixar um grande abraço para os amigos que estão curtindo conosco a nossa gravidez, os familiares. Um beijo para todo mundo que está feliz, que chorou muito com a notícia. Muitos acompanharam, né? E estão felizes Muitos com a que estão gente. guardando segredinho, que querem postar coisas no Face e a gente pediu segredinho. Tá liberado. Agora tá liberado. Estamos aceitando presentinhos. Pode mandar que a gente aceita. A gente já tá aceitando. Não sabemos o sexo ainda, mas aceitamos já. Então é isso, gente. Um grande beijo e que seja para a edificação da fé de vocês. Isso. Obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.